Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Todo mundo está se cuidando? Tá tudo tranquilo? Então, beleza, vamos para a nossa aula de hoje. Vocês fizeram a atividade que eu deixei para vocês fazerem? As meninas decorar a voz lá da coelhinha e da companheira lá de trabalho do Flecha, do Zootopia, e os meninos decorar a voz da raposa, né, e do Flecha. Vocês fizeram isso? Vão decorando, vão treinando aí, tentando falar na mesma tonalidade deles, tentando aproximar o máximo que você conseguir do timbre de voz desses personagens, tá bom? Porque nós vamos fazer uma atividade com isso aí, tá? Eu havia falado para vocês que a gente estava terminando com esse assunto da dublagem, mas é um assunto muito amplo, é um campo muito rico em relação a dubladores, a oportunidade de trabalho, porque os filmes, séries, desenhos, novelas não param, né? Você tem aí desenho animado, que é o desenho de TV, que precisa de dubladores. Os desenhos que são de animação, que são tipo esse de Zootopia, que a gente acabou de falar. Tem os dubladores de filmes, de séries e também de novela, né? Inclusive as novelas do SBT, que são as novelas, a maioria delas novelas mexicanas, há uma crítica, né, em relação às dublagens que são um pouco complicadas, né, não são tão boas, tá? Então para quebrar esse ar de gelo aí, né, para quebrar o gelo, vamos assistir um pouquinho aqui um vídeo que eu deixei para vocês, que são também dublagens, não deixa de ser dublagens, porém não é uma dublagem profissional. São mais youtubers que querem fazer esse tipo de trabalho para entreter o pessoal, né, os seus seguidores, e eles fazem esse tipo de trabalho até legal. Eu gosto de ver alguns às vezes, desde que não sejam coisas supérfluas, né, desde que não sejam coisas que não dê para ver em família, mas eu gosto de ver às vezes para dar umas boas risadas. E aí eu separei um bem legal aqui para a gente assistir. Daí a gente vai assistir para depois começar propriamente a aula, tá bom? Então escute e assista aí comigo. Tá de noite, tá de dia, tá de noite, tá de dia, tá de noite, tá de dia. Para com essa brincadeira de idiota! Noite, dia, noite, dia, noite! Eu não sei porque eu não tenho sorte com as mulheres, quer dizer, eu sou simpático e gentil e... É um mistério. Olha só cabeça e perna, olha lá. Ah, tô vendo. Para de olhar pra ela. Au! Você disse pra olhar pra ela. Au! 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 Que isso? Onde? Tem alguém vindo ali. Ah, cara, não foi no meu pé. Tá não. Olha pra frente. Ô, mas já conversei aí. Wolverine! Abre! Ah, Wolverine! Wolverine! Acabou, parou! Valeu. Wolverine! Wolverine! Para, já mandei os dois dormirem. E aí, Juca? Beleza? Fala, Magão. Aí, se liga. A Cutinha entrou no bar e foi deitar no chão. Aí o bêbado fala, essa aí bebeu paca. Paca? Mas não era Cutia? Então. Agora eu saquei, Magão. Valeu, mandou bem. Entendeu? Ok, senhor, vamos lá, abra bem a boca. Deixa eu ver. Então, como foi de carnaval? Ok, senhor, não fale enquanto minha mão estiver na sua boca, por favor. Semana Santa eu acho que eu vou pra Búzios. Minha família tem um quartinho lá no zoológico. O senhor tem filhos? Por favor, senhor, não fale enquanto minha mão estiver na sua boca. Ok, acho que encontrei. Peraí, aqui, bem no fundo. Peguei. Deixa eu ver o que é. Ah, não, são só bananas. O senhor tem comido muitas bananas ultimamente? Não, por favor, senhor. Meu Deus, que cheiro horrível. Pô, calma com escova.
Sid! É você mesmo, Sid! Quê? É, a sua consciência, Sid! Você tem jogado banana no chão pros outros caírem! Mãe! Tu não vai dormir hoje, hein? Quê? Não. Safado! Não. Ah. Mãe! Trouxa. Que hoje vai rolar o Acho que eu não devia ter tomado aquele 12º café. Eu não consigo nem fechar os olhos. Era do café. E agora? Quê? Que o quê? Café? Hã? Ah, Cleverson, que linda homenagem. Ai, acho que a sua luz passou. Bom, pessoal, então, é uma dublagem de brincadeira, né? As pessoas que são donas desse canal, eles pegam esses vídeos aí, juntam um monte de vídeo de comportamento de animais e colocam as vozes. Não é uma dublagem profissional, não é uma dublagem que vai lhe render dinheiro na questão de um trabalho, mas é uma dublagem que dá para entreter, né? E assim também são remunerados pelos likes, essa coisa toda aí dos seguidores e as pessoas que assistem, né? Mas é só para vocês entenderem que a dublagem em si é uma coisa um tanto fácil, né? Assim, porém que requer muita também. Para esse tipo de vídeo que a gente viu, requer muita criatividade. É uma dublagem livre, né? Em que os dubladores estão procurando aí um texto, alguma coisa referente ao comportamento desses animaizinhos, e assim eles fazem, e as pessoas se divertem com isso. E me fez recordar de um primo que eu tenho que na nossa infância, na adolescência, ele gostava de fazer isso. Ele gostava de dublar as pessoas que passavam na rua, e ele dublava como se fosse o pensamento das pessoas, né? E eu rachava o bico, porque ele era bem criativo com isso. E o pior, quando as pessoas se aproximavam, ele se calava e eu continuava dando risada, né? Porque eu ficava também assim naquele fantástico mundo do Bob, né? Eu ficava imaginando que realmente era aquilo que se passava pela cabeça das pessoas. Então acho que ele seria um excelente dublador se ele tivesse seguido, pelo menos assim, nesse estilo de vídeo que a gente viu, né? Ele se sairia bem, tá bom? Mas voltando a falar sério agora, o mundo da dublagem, como a gente viu, esse campo da dublagem em que os atores, os dubladores, eles vivem dessa profissão, eles também passam pelos seus altos e baixos, né, em relação a críticas de filmes. Alguns filmes são bons, outros são ruins. A gente sabe que tem filmes de atores famosos, consagrados, como o Will Smith, né? O filme, não sei se vocês assistiram o filme Depois da Terra, uma coisa assim, foi um dos piores filmes dele. A crítica detonou esse filme. Inclusive o filho dele, eu não lembro o nome dele, ele, depois desse filme, parece que ele decidiu não seguir mais carreira como ator, e sim investir na música. Acho que ele é rapper, né? Porque ele não suportou a crítica. E acontece também dos dubladores, às vezes, se darem mal em um filme, um desenho, ou sei lá, não encaixou direito a sua dublagem com o personagem. Um fato disso, eu estava assistindo agora há pouco um vídeo falando do próximo filme onde vai ter o Jack Chan, que quem vai dublar é o
Whindersson, né? O Whindersson que vai estar dublando, e ele já tem crítica antes mesmo de começar de ser estreado o filme. Dizem que no trailer mesmo já tem uma crítica. Em um site nas suas redes sociais, o próprio Whindersson falou que segundo o site, diz que ele rejeitou mesmo, relutou para não fazer essa dublagem, mas como já estavam se falando muito, ele falou assim: vou fazer e dê o que der, né? Mas não foi bem. E também outros famosos aí, como o Luciano Huck, que dublou no filme Enrolados, dublou aquele, acho que esqueci como é que é o nome lá daquele personagem que está lá com a Rapunzel. Ele fez a dublagem, a crítica também não foi boa, não teve uma boa aceitação. As pessoas criticaram muito, né, os fãs do filme, e acontece isso. Por isso que alguns personagens, alguns famosos, alguns dubladores, eles rejeitam algumas dublagens que são lhe propostas, né? Eles rejeitam, não querem fazer mesmo. Diferente daquela entrevista que a gente viu lá na semana passada, na aula passada, né? Quando a gente viu a entrevista onde o dublador, ele falava que ele não rejeitava trabalho nenhum, porque ele, sei lá, talvez tenha bastante facilidade em fazer isso, tá? E aí nós temos no meio artístico, nós temos vários dubladores que são atores de novela, né? Que também têm a sua carreira como dublador. Por isso que muitas vezes você está assistindo um desenho desses aí, ou um filme, e se depara com uma voz que você conhece, mas você não sabe de quem que é. E aí você fica na cabeça tentando entender de quem que é aquela voz, tá bom? Então, para falar sobre isso, eu trouxe um vídeo aqui. Você vai clicar no primeiro link, tá? E vai assistir esse vídeo dos dubladores acho que são dos 3 da Era do Gelo, tá? Para vocês conhecerem, assim, só para vocês terem um pouco de conhecimento desses dubladores, dessa trilogia, né, desse filme, e para a gente conversar um pouco mais, tá bom? Então assista o vídeo, pausa aí a aula, olha o tempo que você está pausando, pausa a aula, assista o vídeo, depois volta para a aula e retoma de onde você parou, para a gente dar seguimento à aula, tá bom? Vai lá e depois volta aqui. Bom, então tá aí, vocês viram. Eu não sei se vocês talvez vocês, pelo fato de serem criança, não conhecem muito o ator que dubla o Murphy, né? Que é agora esqueci o nome do rapaz, foi falado agora. Mas ele tem vários filmes no Brasil com ele, novelas. Tem um filme muito bom, O Alto da Compadecida, em que ele é o padeiro, e outras séries que passavam aqui também no Brasil, que é com ele, porque pelo fato de ser brasileiro. Então, de cara, quando eu comecei a assistir a Era do Gelo, eu não sou muito de ficar pesquisando quem são os dubladores, quem é aquela coisa toda, mas às vezes chama atenção. Então, de cara, eu já percebi que era ele, né? Também a voz do Cid, que é o ator que trabalhou muito tempo nos Trapalhões, não nos Trapalhões, mas a Turma do Didi, e que também já fez alguns filmes, que tem essa voz aí bem característica do Cid. Então, quando você escuta nos papéis que ele fazia na Turma do Didi, era com essa voz também. Então, de cara, você já encontra aí a voz dele e a voz do Cid. Quando você vê um ou outro, você associa. Então, esses são aí os famosos que dublam os filmes da Era do Gelo. E aí, se você pesquisar, tem vários outros famosos, né? Inclusive vai ter o filme, acho que é Os Croods 2, onde vai estar aquela atriz Juliana Paz, vai estar dublando também, que já tem uma carreira na dublagem. E um outro ator que eu não lembro também o nome dele, eu não sou muito ligado nesses atores aí, eu não assisto novela, e aí fica ruim de decorar esses nomes. Mas a maioria desses dubladores são também pessoas ali de novela. E vocês sabem que quem está no teatro, ou está no cinema, ou na novela, eles têm que ter esse conjunto, né, de habilidades. O ator que ele sabe cantar, sabe dançar, sabe lutar, sabe dublar, sabe fazer teatro,
ele tem muito mais oportunidade do que aquele que só sabe interpretar, né? Porque isso aí faz parte do seu currículo. Quanto mais esse tipo de coisa ele tiver, melhor para ele. Então a Juliana Paz, ela já tem aí uma bagagem aí em relação às dublagens, né? E tem os dubladores profissionais lá, não que eles não sejam profissionais, os que eu estou falando, os atores, eles são sim profissionais, mas tem os dubladores que eles vivem apenas da dublagem, como foi a entrevista da semana passada e como foram outros exemplos que a gente teve, tá bom? Mas em si, falando da questão de desenho, talvez seja um pouco mais difícil dublar os desenhos, porque os trejeitos, né, que o desenho faz, às vezes nem sempre condiz com o que os humanos fazem, né? Vocês perceberam que na aula passada, na dublagem do Kiko, o personagem ele usa também às vezes o trejeito, faz o gesto no corpo. Por que eles fazem isso? Para que a voz saia na tonalidade certa. Por exemplo, uma cena em que o desenho ou o personagem do filme está pulando ou está correndo, não tem como o dublador fazer uma voz que dê certo sem que ele faça a mesma coisa. Se o personagem está pulando, ele precisa pular, porque você sabe que quando você pula, a sua voz muda a entonação, o tempo, né, também da voz. Se ele está correndo, a voz parece ser mais cansada. Não tem como você fingir tão bem uma voz cansada de quem está correndo se você está parado. Aí você pergunta, mas aí, professor, quer dizer que ele dubla então correndo, andando em círculo? Não, às vezes só o fato de estar no lugar e sei lá, fingir que está correndo para que a voz, né, saia de acordo com aquele momento. Então tem todo esse segredo aí na questão da dublagem. Não é só abrir a boca e falar o que você leu, decorou o texto, né? Tem toda essa questão aí do real, do estar em real. Por isso que no quarto ano a gente está vendo sobre o Foley. Os Foleys, os Foleys os efeitos sonoros que são colocados nos filmes. Os Foleys, eles precisam muitas vezes viver aquele personagem na questão de correr, ou de se jogar no chão, ou de ficar atrás da porta para a voz sair dessa forma, tá bom? Então assim, os dubladores de desenho animado talvez seja um pouquinho mais difícil, porque acontece coisas em cenas de desenho animado que na vida real não acontece, né? Você sabe muito bem que não dá para fazer na vida real. E como fazer isso? Aí é onde entra a criatividade do ator, improvisar naquele momento para que a voz saia daquele jeito, tá? Imagina uma cena bem absurda que não acontece com humanos, né? Por exemplo, na Era do Gelo, quando eles caem lá de cima, aquele coisa toda, e a voz, eles estão gritando para que a voz saia de acordo com a cena. Como que fazer isso durante um desenho animado? Como fazer essa dublagem? Então é onde entra a criatividade, tá bom? Mas esse vídeo foi por curiosidade. Mas também, agora falando sobre a crítica ainda, eu trouxe também um vídeo para vocês aí, que é o segundo link. Vocês vão clicar no segundo link e vão assistir, depois voltam para a aula. Sempre daquele jeito. Olha onde vai pausar a aula. Depois que assistir, você volta para aquele momento ali. Então, como eu falei no início, que não é um trabalho fácil, a crítica cai em cima e às vezes muitos dos dubladores até desistem de fazer personagens ou de dublar, né? Porque enquanto tem pessoas que gostam de assistir e se divertir com esses desenhos, tem pessoas que assistem que são bem exigentes, que querem uma boa dublagem, que quer tudo legalzinho, né? E às vezes não sai assim, porque o dublador ele não conseguiu se encaixar com aquele personagem, por isso que às vezes sai tão ruim. E aí o pessoal aí que são mais exigentes, tanto a crítica, né, essa parte que trabalha com a crítica, em criticar e dizer o que ficou bom, o que ficou errado, tanto ele como também nós, né, que consumimos essas coisas, nós que assistimos, também tem pessoas assim, pessoas que são bem exigentes, tá bom? Então nós vamos ver aí uma relação dos piores dubladores considerados, né, os piores dubladores. Não estamos falando que o dublador é ruim, é que às vezes não deu certo, ele não conseguiu dublar bem aquilo ali.
mas também tem aqueles dubladores que são ruins, que não tem nenhum... Por exemplo, o Whindersson Nunes, ele não é ator, ele não é dublador profissional, talvez nem tenha um curso de teatro, e colocaram ele para fazer o Jack Chan, só porque o cara é famoso. Então às vezes acontece isso, né? Vamos dizer assim, vamos dar um voto de confiança, vamos ver se o cara se dá bem. É claro que tem, por trás disso aí, tem toda uma questão de estudo, né? Quem está chamando essas pessoas para trabalharem com isso, elas sim analisam a pessoa que vai ser contratada, não contrata qualquer um. Tá bom? Mas vamos lá pro vídeo, assiste o vídeo e depois volta aqui, tá bom? Bom, então vocês viram aí, né? Não é só saber dublar, não é só abrir a boca e falar. É necessário saber cantar. Também tem uma coisinha que a gente não falou desde o início do vídeo aí, que me chamou a atenção no início desse vídeo aí, o comercial que o cara fez aí sobre a dublagem, que é saber inglês também, né? Você precisa saber pelo menos aí o inglês, para você também não se perder na hora da dublagem. Facilita bastante, né? Para quem vai estar fazendo essa dublagem. Então veja só, atores renomados, consagrados, conhecidos como o Gianecchini, como essa cantora Isa, também pessoas que já têm uma certa bagagem na carreira, também podem ser considerados como péssimos dubladores. E o pior de todos, que a gente vê aqui que eles que sempre as pessoas falam dele, não é só esse youtuber aí que falou sobre ele, mas você vai encontrar várias pessoas falando sobre essa péssima dublagem dele do filme Enrolados, como eu já falei também anteriormente, que é o Luciano Huck, né? O cara é apresentador, o cara não é ator, ele não, né? Eu acho assim que o pessoal às vezes apela mesmo, o pessoal às vezes acaba cometendo algumas gafes aí, né? Algumas bobagens para atrair fãs para assistir o filme, e às vezes não dá certo, né? Ele até usou a questão da Nala, né, que a Isa interpreta, que lá fora é a Jennifer alguma coisa lá, e ela é uma excelente atriz, já assisti vários filmes, além de tudo ela é cantora, então aquela coisa toda. No meu ver, ela é uma atriz muito boa, Jennifer Lopez, uma coisa assim. Então você percebe aí que na hora de dublar não é só abrir a boca, tem que saber, tem que viver o personagem. Luciano Huck no filme do Enrolados, ele não expressa sentimento, muitas emoções, a mesma coisa tem eu falar também da Isa aí na dublagem da Nala, né? E é muito essa questão também da emoção, dessa parte emocional do personagem, se você coloca ou não a emoção, ou se você está fazendo essa dublagem só por fazer, ou não se sente bem, bom, tem uma série de coisas que atrapalha bastante na hora da dublagem. Você vai encontrar várias dicas aí de dublagem na internet, você vai encontrar várias pessoas falando mal de algumas dublagens, tá? Então é uma coisa assim, um assunto bem legal, porque quando você é apenas um leigo, você só assiste o desenho, ou série, seja lá o que for, e não é exigente na questão da dublagem, fica normal, é uma coisa normal. Mas quando você assiste um desenho que não passa emoção nenhuma na fala do personagem, mata, né? É a mesma coisa do filme sem música, sem musical. É a mesma coisa de você ir ao teatro e não ter os efeitos de luz, essa coisa toda, efeitos sonoros, tá bom? Então esse vídeo foi mais informativo também, mais para questão de formação. Vocês vão continuar aí com aquela atividade que eu falei, né? De buscar aprender o personagem, a voz lá do filme Isotopia, daqueles 4 personagens, e trabalhem também essa questão da entonação, do tempo da voz. Quando eu falo tempo, assim, quando é rápido, quando é devagar, quando dá os picos a voz alto e baixo, pausas, e também a emoção, tá bom? Eu escolhi uma cena bem fácil, né? Não é uma cena difícil de se fazer, com muita ação, é uma cena devagar, uma cena que eu procurei com bastante carinho para também não ficar muito difícil para vocês, é uma cena bem tranquila de fazer, tá bom? Então continue assistindo nessa cena aí,
que a gente vai falar sobre ela ainda, tá bom? Então, obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e tchau.